Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar então daqui a pouquinho mais um cafezinho script. Pessoal, para quem não sabe, vou aqui adiantando algumas questões. Para quem não sabe, a editora Script está lançando um livro, que é um livro que originalmente era para ter umas 200 páginas e acredito que ele vai chegar quase a 500 páginas, escrito pela Laluna Machado e pelo Diego Morro. Ô Diego, tudo bem? Olá. Ah, que bom. Diego, eu estava falando aqui, a minha informação ela está correta ou não? O livro da história dos quadrinhos, tu acha que chega a 500 páginas ou vai ficar com menos? Como é que está aí a quantidade de páginas hoje? Eu acho que pode passar de 500 páginas. Vai ser uma bíblia mesmo, Desculpa. então, né? Vai. Ah, Porque bom. assim, a gente tá agora recém no meio da era de ouro, já tá com quase 200 sem É. nenhuma imagem, só texto. Então, vai quase 500 Ele se não pula passar. para quase, na hora que converter em livro, já vai pular para umas 300. Sim. É. E mais todas as imagens, né, que a gente tá buscando muita imagem legal, tem muito quadrinho histórico e tal, então vai chegar perto do 500 ou passar. Meu Deus, vai ficar um livrão lindo mesmo. É o livro do História em Quadrinhos, História dos Quadrinhos americanos, né? Deixa bem claro que o recorte vai ser na história dos Estados Unidos. Ele vai estar ele está em pré-venda no Catarse e está nos últimos dias, tá? Então, quem quer garantir as recompensas do Catarse tem que correr lá e garantir o seu exemplar. Diego, acho que a minha transmissão está em 2 pontos aí, porque tô tendo eco. Ah, é? A Júlia tá vendo Tá no com quarto. outro. Como? A Júlia tá assistindo no Instagram dela, só isso. Mas não tá perto de É mim. estranho. É que eu estava escutando o Ah? eco da minha própria conversa. Tá tomando Vamos ver. remédio aí nos teus pais? Tudo, então. Tudo certinho, vamos lá. É, o Fabiano falou, tem livro de cabeceira, esse vai ser o próprio travesseiro. Bobear é isso mesmo. Sim. O pessoal A do ideia. KDHQ Collectibles, olá, o Fabiano Cabelo, Samantha, tá uma turma muito legal aqui. Gente, então, vamos lá. Diego, vamos manter aqui o padrão que a gente tem nos nossos convidados. O pessoal também está escutando o teu eco, Diego. Pois é, mas não tem ninguém perto de mim. Do que é? Será que eu tenho que baixar o volume? Eu acho que tem que baixar o volume, cara. Deixa eu baixar um pouco. Melhorou? Melhorou bastante. A gente escuta. Não, ainda tem eco ainda, mas que estranho. Deve ser Cara, a não sei o que conexão. é. Eu acho que é a conexão, então. Deve ser. Diego, conta um pouquinho sobre o Diego Morro, da onde é que tu vem a tua formação, paixão pelos quadrinhos, como é que funcionou essa construção histórica para esse atual autor e pesquisador sobre quadrinhos? Então, eu comecei a paixão pelos quadrinhos foi os quadrinhos que me ensinaram a ler, né? Eu comecei a ler com 4 anos de idade, um gibi do Batman mesmo, né? E dali nunca mais parei de ler. E os quadrinhos sempre acabaram, né, quadrinhos e literatura sempre acabaram sendo essa paixão. Isso acabou me levando para ser, né, um escritor, um redator. Só que lá nos anos 80 não é possível trabalhar com quadrinho morando em Porto Alegre ainda, tal, né, não morava em São Paulo, que era, aspas, o único mercado que a gente tinha, tal. Então eu acabei indo para publicidade, desculpa aí, né, a gente precisa, né, fazer coisas na vida que nem sempre dá orgulho. E acabei virando publicitário com 16, 17 anos de idade e virei redator publicitário. E trabalhei com publicidade a minha vida inteira. Aí, quando eu virei professor universitário, que depois fui coordenador de curso e tal, quando eu virei professor universitário, tu não pode parar, né? Tem que fazer mestrado. Então, quando eu fui fazer o meu mestrado, eu escolhi, aí, não vou fazer sobre marketing, não vou fazer sobre lá sei o que, eu vou fazer sobre o que eu gosto, vou fazer sobre história em quadrinho. E aí, no mestrado, eu fui analisar Maus. Isso a gente está falando de 2004, 2003, 2004, quando eu entrei no mestrado. Então foi difícil, porque, né, assim, a banca de seleção teve 2 professoras que me defenderam, porque o resto fez uma carinha assim, meio quadrinho. Por que tu não vai falar de Machado de Assis? Tu não vai, sabe? Tinha aquele ranço com quadrinho na academia ainda. E aí entrei no mestrado, fiz o mestrado sobre o Maus.
Daí que comecei a minha pesquisa da história em quadrinho, ia atrás, ia a fundo, porque isso eu sempre falava para meus alunos também, né, que eu orientei muito TCC, tu acha que tu entende de um assunto até que tu começa a pesquisar sobre esse assunto. Então eu pesquisando sobre quadrinho eu descobri que eu não sei nada, não sabia nada sobre quadrinho, ainda não sei, né? Não sabia nada sobre quadrinho, fui atrás de muita informação e tal. E aí depois, alguns anos depois, eu, a minha esposa e o Zé, a gente organizou aqui em Florianópolis o HQCon, que foi através do HQCon, que também na época não tinha nenhum evento, não tinha Comic Con, não tinha em Curitiba, não tinha nada, assim, né? Tinha mais que tinha, acho que era o HQ Mix, eu acho que rolava lá. E a gente fez esse evento de quadrinhos aqui em Floripa. O evento durou 3 edições, foram 3 anos que a gente fez. Só que também era outra época, né? Foi 2010 tal, foi bem difícil. Mas pelo menos, né, consegui entrar em contato com muita gente legal do mercado de quadrinhos. Né? Fiz grandes amigos no mercado de quadrinhos, né? O Sidão, o Érico, o Ed Barrows, tal, né? Gente incrível assim que a gente foi conhecendo. E aí quando vocês foram fazer a Comic Con Floripa, que aí tu me ligou, né? Disse, ó, já que tu já passou por isso, né? Pode vir aqui dar uma força, tal. Aí a gente foi lá, almocei contigo, tal, tudo. Acho que o Matheus almoçou com a gente junto, acho que o Tefli tava lá, né? O Matheus tava lá no dia. Foi lá em casa, começou... foi o nosso primeiro contato. Fih, na tua casa, né? Você fez uma carne muito boa. E aí a gente, né, começou a amizade e tal, ajudei vocês no evento, com os contatos e trabalhando no evento e tal. E aí deu no segundo ano do evento que tu, né, teve a loucura de, vamos fazer uma editora? E aí eu estava saindo da faculdade já, né, já estava no processo de sair, entrei naquele rolo todo que aconteceu com, né, com a faculdade e tal. Eu disse, então vamos, né, vamos montar a editora, né, o máximo que pode acontecer é dar errado. E aí a gente começou a editora e não parou mais, né? Então agora hoje meu dia se divide entre escrever, editar e ler quadrinhos, né? O que deixa as duas aqui em casa muito brabas comigo, porque tem vezes que elas, né, querem pedir alguma coisa, eu falo, não, agora eu não posso, que eu tô lendo um gibi aqui só um pouquinho que é trabalho, que agora eu não posso falar, deixa eu terminar de ler aqui, então elas ficam meio brabas comigo. Falando nisso, aí temos aí vários novos convidados aqui participando, inclusive o Thiago, lá do canal Comic Zone Elementar, a Ariana, Fabiano, Gil Fontanella. Olá, gente, tudo bem? Obrigado aí. Melhorou o eco aí? Eu acho que sim, me parece que sim. Não, ainda tem um pouquinho no final. Quando eu falo, por algum motivo, pega um eco no teu. E, Diego, me diz uma coisa. O que mais te impressionou na história da história dos quadrinhos que tu estás pesquisando? Coisa que tu descobriu na pesquisa que, olha, estão ensinando errado. Ou algo do gênero. Pode passar uma palhinha para nós? Muita coisa, assim, porque esse nosso livro, ele é uma mistura desse meu mestrado com o TCC da Lalunha, que a Lalunha também fez um TCC sobre, né, a Lalunha é a senhora Wayne, né, ela é especialista em Batman, ela fez o TCC dela sobre, né, a série do Batman, a primeira série do Batman que foi para o cinema lá no começo dos anos 40, e a gente misturou os dois trabalhos, tirando todo, né, o texto acadêmico, todo o peso acadêmico, a gente misturou os dois trabalhos, só que a gente viu, né, peraí, né, vamos ter que pesquisar mais, porque o meu de 2004, quer dizer, de lá para cá, muita coisa mudou, assim, a gente está tendo agora muita gente legal pesquisando sobre quadrinhos, sobre esses períodos, né, desde os anos Era de Ouro, Era de Prata, até Era de Platina mesmo, lá do Yellow Kid e tal. Então tem muita novidade em livros, em artigos, blogs, isso é muito legal também, a gente tem muito pesquisador sério que está colocando o seu trabalho na internet, as suas entrevistas e etc. Então, muita coisa mudou. E aí a gente começou a ler, começou a ir atrás, né? A gente está dando as últimas mexidas no texto aí. E, gente, coisas incríveis assim que a gente está descobrindo. Quando eu gravei agora, semana passada, com o pessoal do Formiga Cast, o podcast, uma das coisas que eu falei no podcast foi, eu nunca tinha visto isso. Eu achei uma entrevista do Jack Kirby, ele dizendo que ele criou o Homem-Aranha. Olha só. Eu nunca tinha escutado isso. É uma entrevista dele com a esposa, junto com o entrevistador, e ele dizendo assim, não, fui eu que pensei no personagem e tal, mas aí depois o Lee chamou, a gente viu que não funcionava o meu traço, o resto a gente sabe, né? Aí chamou o Steve Ditko e tal, não sei o quê. Mas ele bate o pé assim, não, o personagem, a ideia foi minha. E eu nunca tinha escutado isso, nunca tinha lido isso em lugar nenhum. E é uma entrevista de 72 ou 73, quer dizer, agora que a entrevista foi aparecer, sabe? Não tinha visto em nenhum livro, já li livros sobre a vida dele, já vi, né, sobre a história da Marvel e tal. Eu nunca tinha visto isso. E, assim, o que nós tínhamos sempre, desculpa, o que nós sempre escutamos sobre a questão do Homem-Aranha é que o Lee teria criado a ideia, né?
teria passado para o Kirby fazer o primeiro desenho, ele meio que tem o layout, a criação do desenho que nós conhecemos do Homem-Aranha teria sido Kirby, mas ele ficava muito parrudo. E aí passaram para o Steve Ditko para deixar ele mais slim. Porque a ideia era um adolescente, então não podia ser tão musculoso como o Capitão América e outros personagens. Mas essa virada, realmente, também não tinha escutado até hoje. Era essa a história que eu tinha também, sabe? E assim, e apareceu essa informação. E assim, e além dessa, várias outras informações. Porque outra coisa também que a gente confirmou agora, o que eles faziam? Eles tinham, por questões financeiras legais, assim, eles iam abrindo várias editoras. Então a gente, em vez de ter só script, a gente tem a script, tem o Diego, tem o Douglas, tem o Johnny, e vai botando. Então eles tinham 5, 6, 8 empresas para publicar os quadrinhos. Tá? A própria National, antes de ser National, ela já tinha outro nome. Depois eles criam a Detective Comics Incorporation, tal, quando vão lançar a Detective Comics, para depois juntar tudo. Então, assim, isso acabou, ao longo dos anos, dificultando a pesquisa. Quando a gente quer falar da editora tal, tu não sabe se a editora tal é a tal mesmo ou se é a outra. E além de ter essas 5, 6 empresas, depois elas iam, né, logo no começo ali, logo depois do boom da Era de Ouro, começa a falir muito, né, porque o negócio é muito rápido, né? Então uma começa a comprar outra, então isso é muito confuso. Tem o problema também dos créditos, né? Tu não sabe quem foi que desenhou, quem foi que escreveu. Então, assim, para o nosso livro, antes de colocar uma informação, eu sempre estou checando em 3, 4 fontes diferentes, porque tem muita divergência. E tem horas que eu coloco no livro, até o leitor vai ver, tá assim, ó, história tal, talvez criada pelo fulano. Porque se a gente botou talvez, é porque assim, olha, a gente não tem certeza. 2 fontes falaram que foi o fulano, na terceira fonte falou que foi o Beltrano. Então a gente não sabe. Então existe essa confusão também. E aí vai se criando muita lenda urbana também. Por exemplo, existe a lenda urbana que dizia que o Yellow Kid é o primeiro processo de direitos autorais. Né? Que quando o Yellow Kid muda de jornal, né? Quando ele sai do jornal do Pulitzer e vai para o jornal do Hearst, que teria sido o primeiro caso de direitos autorais da história e tal. Não é. É lenda urbana. Não é. Não existe nenhum registro na justiça americana sobre isso, nem fora dos tribunais. Tal, vai ter depois um processo, mas é lá para frente, isso a gente explica no livro, não é com ele o primeiro processo, não é com ele e tal. Esse negócio, o Yellow Kid é o primeiro personagem. Não é também. O próprio criador do Yellow Kid, ele já estava fazendo outros quadrinhos antes de fazer o Yellow Kid. Na tirinha que ele criou, o Yellow Kid aparece algumas vezes antes de virar Yellow Kid. Ele vira o primeiro personagem porque é o primeiro que tem contato com o público, tal, etc, etc. Mas não é assim, tipo, o primeiro quadrinho que desenharam foi Yellow Kid. Não foi. Então a gente está descobrindo muita lenda urbana, muita coisa que virou confusão. Está sendo muito, muito legal, assim, está sendo impressionante, assim. Só que ao mesmo tempo também puxado, né? É bem puxado, parece um doutorado. Falando nessa parte de processos, eu acho que o mais famoso é o processo do... Vou lá do nome dos personagens, não das editoras. Que é o Superman versus Shazam. Capitão Marvel, na época, né? Acho que esse é o mais famoso até hoje. Talvez também tenhamos aí pau a pau com o Underman, do Will Eisner, também, que é outro ponto também bastante interessante. Você, como pesquisador, havia realmente o plágio do Shazam? Ou foi mais uma questão de guerra a um personagem que estava vendendo mais? Ou eram as duas coisas? Então, não teve plágio. E assim, isso é outra lenda urbana também. Eu até no meu mestrado, na época, eu tinha falado, o que acontece, né, para quem não conhece a história? Quando surge o Capitão Marvel, ele faz tanto sucesso que ele é o personagem de maior sucesso do período da Era de Ouro. Ou seja, no período que as histórias em quadrinho têm o seu auge, o maior personagem não era o Super-Homem, não era o Batman, não era a Mulher Maravilha, era o Capitão Marvel. Não era o Capitão América, era o Capitão Marvel. Ele é o personagem de maior sucesso e a gente explica no livro por quê. Por causa de um cara que ele está do lado do Bill Finger como o maior injustiçado da história, que é o Otto Binder. Esse cara foi um gênio, ele escreveu, assim, depois, né, a gente pode falar mais dele. Escreveu um monte de coisa legal. As histórias do Capitão Marvel, elas tinham uma mistura assim de infantil com fantasia, com sonho, que deixavam completamente diferente. Por isso que fez tanto sucesso. Não tinha nada a ver com as histórias do Superman. Nada a ver. Mas a National, por despeito, né, porque vendia muito mais, a National entra na justiça contra a Fawcett
E esse processo ele vai até 1953, 54. E aí que vem outra lenda urbana, que eu até também cometi esse erro no meu mestrado. Aí todo mundo fala, porque né, depois da guerra os quadrinhos param de fazer sucesso, a Fawcett não aguenta o processo, tal, fale, e aí por isso ela vendeu os personagens para DC. Não, não foi isso que aconteceu. A Fawcett, ela era uma empresa... Pois é, essa eu descobri essa semana. A Fawcett era uma empresa super poderosa. Quando eles vão entrar nos quadrinhos, eles já são uma das maiores editoras dos Estados Unidos. Porque o fundador da Fawcett, né, que é o Fawcett, né, o Capitão Fawcett, que até o Capitão também é uma brincadeira, uma homenagem a ele e tal, ele já tinha editora com várias revistas, várias revistas. Esse cara tem uma vida muito louca, ele começa como soldado, aí ele vira jornalista, aí ele vai abrir um bar, só que quando ele abre o bar começa a lei seca. E aí ele fica putaço e diz, então eu vou fazer uma revista tirando sarro, uma revista de piada, de comédia, tirando sarro do pessoal que está com essa hipocrisia que não quer beber. Essa revista vira um sucesso e começa a vender 300, 400 mil exemplares. Daí que nasce a editora dele. Muito antes da National tá formada e tal. Então, quando ele vai entrar nos quadrinhos, eles já são uma empresa grande. O cara tinha comprado um resort, que ele levava ator de Hollywood lá, porque ele tinha revista de cinema, ele tinha revista de crime e tal. Quando começa os quadrinhos, ele, vou ganhar dinheiro com isso também. Aí ele entra nos quadrinhos. O que acontece nos anos 50? Como os quadrinhos param de fazer sucesso, né, começa a cair as vendas e tudo mais, aquele processo está lá há 10 anos e eles venceram em várias instâncias, tá? Não foi só a National que ganhou, tinha horas que ele ganhava, tinha hora que a National ganhava, o processo foi se arrastando. Chegou lá em 54, foi uma decisão de business. A empresa olhou e falou, cara, não vale a pena se incomodar com essa merda aqui de quadrinho e tal, eu ganho muito mais dinheiro fazendo outras coisas. Aí eles fazem um acordo fora dos tribunais para descer, né, na época National. A National compra os personagens e eles combinam que eles não vão mais fazer quadrinhos. Só que a empresa tanto continua uma empresa poderosa que ela foi vendida nos anos 70 por mais de 50 milhões de dólares. Tu imagina quanto é que era 55 milhões de dólares nos anos 70. Seria uma venda gigantesca hoje. Imagina. Sabe? Então a empresa nunca faliu. Ela não faliu, ela faliu e teve que vender. Não. Ela acabou com a divisão de quadrinhos dela, só isso que ela fez. Ela só acabou com a divisão de quadrinhos. Ela continuou uma editora. Em dias atuais, estamos falando de quase. Em dias atuais. Deve ser perto dos sabe? Dos, falando de quase 300 milhões a 400 milhões de dólares hoje. É o que eu acho, dá quase meio bilhão aí de venda e tal. Quer dizer, quase sabe? A família terminou. Eles terminaram muito bem, a empresa muito bem, e nunca faliram. Eles só saíram dos quadrinhos porque não valia mais a pena, só isso. Mas nunca teve plágio. As histórias do Capitão Marvel eram melhores. Tu tá hoje revisando todo o livro, né? A Laluna já terminou a parte dela, já mandou para ti. Tu tá agora revisando toda a parte tua e fazendo os ajustes para poder manter essa linguagem mais dinâmica de vocês dois, né? Porque é um livro a 4 mãos. Tu estás terminando a Aperto de Ouro hoje? Em que fase tu estás no livro? Então, a gente oficialmente já fez tudo. Agora a gente está voltando, né, e revisando e encaixando coisas novas. Então, na parte do encaixe, a gente está terminando a Era de Ouro. Para agora fazer a revisão da Era de Prata e começar a encaixar coisas novas na Era de Prata, para depois a Era de Bronze, a Era Moderna e acabar, né? Então agora a gente está terminando a Era de Ouro. Assim, mais uma semana, uns 4 dias a gente termina a Era de Ouro aí. Porque, na verdade, né, a gente vai fazer uma pausa, vai ter assim, para o nosso leitor entender, né? O primeiro capítulo são os pioneiros, que é o pessoal que vem lá da Era de Platina, né? O Yellow Kid e tal, esses primeiros personagens, né? As tirinhas e tal, que bebem nas charges, bem humor mesmo e tal. Depois, no segundo capítulo, a gente tem a aventura. Porque lá na virada dos anos 20, começam a chegar os primeiros heróis dos quadrinhos. Começa com o Tubinho no Brasil, né, o Wash Tub, e depois vem Tarzan, Bucky Roger, tal, Flash Gordon, começa a vir esses heróis, o Fantasma, Mandrake e tal. Esse é o segundo capítulo. O terceiro capítulo é a Era de Ouro, que aí sim, né, vem da Action Comics do Superman até o final da Segunda Guerra. Aí a gente vai falar sobre o terror. Por quê? Né? Porque começa a ter perseguição aos quadrinhos, começam a EC Comics começa a fazer, né, a grande série delas de terror e tudo mais. E aí vem o macartismo, vem, né, a perseguição aos quadrinhos, tudo por isso que a gente está brincando, está chamando esse capítulo de terror, né? Os quadrinhos param, né, de fazer tanto sucesso, começa a cair. Aí então no quinto capítulo vem a Era de Prata,
né, que é a volta do sucesso dos super-heróis, que vem a Marvel e etc, etc. Depois, no sexto capítulo, a gente vai ter a Era de Bronze, que é dos anos 70 até a virada dos anos 80. E depois, então, a gente vem para a Era Moderna para chegar nos dias de hoje. Então, ele vai ter, a princípio, 7 ou 8 capítulos. É o Legal, que a gente vai legal. fazer. Uma questão que também eu queria ver contigo é em relação a esse período que nós vamos ter essa era das trevas dos quadrinhos e que envolve muito com a questão da história própria norte-americana, dessa perseguição de muitos artistas, na verdade, que é um dos motivos até que a criação do próprio X-Men tem essa noção, né, das pessoas perseguidas por serem diferentes e tudo mais. Mas eu queria um pouquinho antes. A Era de Prata, propriamente dito. Eu tenho visto alguns autores falando que a Era de Prata começou, na verdade, com o Quarteto Fantástico da Marvel. E não com o Flash lá nos Dois Mundos da DC. O que tu fala a respeito? Tá certo, tá errado? Tá mais ou menos certo? Qual é a tua opinião como pesquisador sobre essa polêmica, esse marco, né, histórico? Assim, tudo que eu tenho lido, tenho visto e que eu concordo. Eu acho que o marco mesmo, assim, o que vai mudar é a criação do Flash, né, o novo Flash. Para quem vê o seriado aí, né, ele deixa de ser o Jay Garrish e Barry Allen, né? Eles usam a mesma marca, o mesmo nome, mas fazem um personagem completamente diferente, com roupa diferente, com história diferente. Por que ele é o marco? Porque é ele que permite que depois venha a mudança no Lanterna Verde, venha a mudança da Sociedade da Justiça virar a Liga da Justiça, e aí virar um best-seller, né, começar a vender, a ponto do Marty Goodman, né, o dono da futura Marvel, chegar lá pro Stan Lee e pro Jack Kirby e falar, vamos fazer uma Liga da Justiça aí, porque os caras estão ganhando dinheiro, vão fazer também. E aí eles criam o Quarteto Fantástico. Ou seja, se não tivesse feito a mudança lá no Flash, tu não teria. Então eu acredito que o Flash é sim o marco inicial. A gente pode falar que o quarteto é o momento mais importante nesse período, tudo bem, aí eu concordo. Né? O quarteto, né, ele entra, muda, vai influenciar todo mundo e tal. Mas assim, não teria o quarteto se não tivesse acontecido essa mudança com o Flash. Durante alguns anos, então, até no período que eu verdade... estava escrevendo o mestrado, só para fechar, durante alguns anos, teve alguns historiadores que tentaram dizer que o primeiro personagem seria o John Jones, né, o Caçador de Marte, porque ele é o primeiro personagem desse período, tal, o primeiro novo super-herói que surgiu nessa época, tal. Só que ele não tem força no sentido de ter mudado, né? O que o Flash fez foi simbólico, de remodelar o personagem, deixar ele mais moderno, né, trazer ele para os jovens da época, tal. Então, alguns tentaram botar o John Jones lá, o Caçador de Marte, mas não dá. O Flash é mais importante como registro histórico, como marco, né? E queira ou não, essa ideia do Flash cria até depois a própria noção de multiverso, começa a explicar essas origens paralelas de várias histórias. Então, o mais correto ao dizer, para nós mais leigos na história dos quadrinhos, então seria que houve uma retroalimentação. Então, a DC com Flash, ele cria essa nova pegada, mais super-heróica, mais fantástica, mais ficcional, faz criar o Quarteto Fantástico, que após o início da Marvel, este modelo acaba copiando, a DC acaba bebendo também nesse modelo da Marvel, né? Porque a impressão que a gente tem é que a Marvel, ela meio que reinventa a roda, né? Quando ela faz o quarteto, com a pegada de heróis mais humanos, com problemas reais. Homem-Aranha se torna o grande ícone dessa nova realidade. Tu entende que a DC bebeu depois da Marvel ou a DC continua ainda no seu ritmo dos heróis, lendas e deuses por muito mais tempo? Como é que tu vê essa diferença Marvel e DC coexistindo nos anos 70, 80? Eu acho assim, a Marvel vem com uma coisa diferente, mas ao mesmo tempo que a DC também já tinha feito lá no começo, ela também tinha essa coisa, né, o Batman é um herói mais atormentado e tal. Mas assim, realmente, eles fizeram uma coisa, né, com uma pegada um pouco diferente do que a DC vinha fazendo. E mais a DC demora um pouco para acordar nesse sentido, ela ainda continua, né, com o seu modelo tradicional, vamos dizer assim, né? Até a questão da continuidade, né, que sempre foi a grande sacada do Stan Lee, até mais eu acho do que a questão de humanizar, aspas, os heróis, porque já tinha alguns heróis da DC que eram humanizados, essa questão da continuidade, sabe, de tu ter... porque a DC tinha aquela brincadeira tipo Simpson, né? Acontecia uma aventura, terminava, no outro dia começava tudo de novo do zero.
E a Marvel não, a Marvel traz essa coisa da continuidade. Se eu quebrei o braço nessa historinha, na próxima história eu vou aparecer com o braço quebrado. Então, ela começa a criar, né, uma cronologia, uma continuidade, que isso vai dando mais credibilidade. Além da questão das cidades, né? Enquanto é Gotham, Metrópolis, o deles era em Nova York mesmo, eles assumiam que as cidades, né, eram reais e tal. Então tem essa pegada. E a Marvel ela surge num momento que tu vai ter a universidade começando a descobrir o quadrinho, gostar dos quadrinhos, então a Marvel ela vira a queridinha das universidades, o Stan Lee vai dar palestras, etc. E apesar da DC demorar um pouquinho para se mexer, nessa época também, muitos autores e desenhistas, eles começam a ter um intercâmbio entre eles e entre as editoras. Né? Tem gente que começa a trabalhar para as duas, tal. Então, é uma coisa que rapidamente começa a ser replicado. Tanto é que depois, o segundo marco histórico que a gente vai ter... Diego, só um minutinho. Essa parte agora travou para nós. Tens como voltar na parte do marco histórico? Tá. O marco histórico, estava falando da relação, né, tanto a DC quanto a Marvel começaram a trabalhar mais ou menos parecidos. Tanto a DC começa a trabalhar parecido também, que o próximo marco histórico, que vai ser o final da Era de Prata, que durante algum tempo, algumas pessoas, até alguns pesquisadores, disseram que é a morte da Gwen Stacy, a namorada do Homem-Aranha, porque seria o momento que se perdeu a inocência dos quadrinhos e tal. Mas a morte dela, apesar de ser uma história muito bonita e tal, é só a morte da personagem, sabe? Ela não tem um grande impacto no próprio universo da Marvel, nos próprios quadrinhos. Então hoje a gente já considera outro marco histórico, que na verdade é da DC, que seria o Arqueiro Verde e o Lanterna Verde. Essa série dos dois juntos, viajando pelos Estados Unidos, que realmente mudou os quadrinhos. A série ficou mais adulta, ela trouxe temas adultos, muito mais do que só a morte da Gwen. Tudo bem que a morte foi triste e tal, mas ela não chegou, né, a mudar os quadrinhos. A série do Lanterna e do Arqueiro Verde mudou. Ela deixou os quadrinhos mais adultos, ela subiu, né, a régua na maturidade. Então, a DC, que também tem esse marco histórico que encerra a Era de Prata, que posso dizer, sim, que foi um pouco de influência da Marvel, sim, com certeza. Mas esse seria o marco que fecha a Era de Prata. Essa nova era, o ponto alto dessa nova era, seria Cavaleiro das Trevas, Watchmen, ou é um pouco de cada? O que você entende? Assim, eu não vi, assim, eu não consegui achar uma fonte, quer dizer, são várias fontes, né, mas não existe, assim, um marco só, né, que nem a gente fala, no caso aí do Arqueiro e do Lanterna, no caso da Action Comics número 1. Então, o que a gente está vendo, assim, essa entrada na Era Moderna seria, até porque eles chegaram juntos na banca, no mesmo ano, seria ali, né, Watchmen, Cavaleiro das Trevas, Monstro do Pântano, sabe, no momento que os quadrinhos começam a assumidamente ficar, aspas, adultos. Mas etc, isso etc. começou, de certa forma, então... Entendi. Mas isso, de certa forma, começou ali no Lanterna Verde com o Arqueiro Verde, naquela história. Essa jornada. Sim, essa maturidade, vamos dizer assim, é ruim dizer isso, que parece que antes não tinha maturidade, mas essa maturidade começa, né, ali, e aí então a gente pega, né, quadrinhos como Watchmen, Cavaleiro das Trevas, Monstro do Pântano, né, a partir dos anos 80, ali do meio dos anos 80, a gente entra na Era Moderna justamente com eles, né, eles vão dar o tom dos quadrinhos dali para frente, né. Tá, e como é que vocês pensam em falar sobre os anos 90? Que é a era rock and roll dos quadrinhos, né? Pois é, cara. Puta, assim, é claro que a gente vai ter que falar do fenômeno da Image, né, que foi, mas assim, os anos 90 é muito criticado, são muitos, né, muita porrada que recebe, porque o que acontece? Entra numa loucura de vender muito, mas ao mesmo tempo, tipo, vende qualquer coisa, por isso, né, que tem histórias que são medonhas, aparece gente que nem o Rob Liefeld aí e tal, né, então assim, é um período bem complicado, assim, sabe? Um período de, ao mesmo tempo que tem muita venda, a gente tem, né, a qualidade caindo em alguns momentos bem importantes. Assim. Na verdade, o que salva os anos 90 é meio que a Vertigo, né? Sim. Aí tu vai ter, exatamente, tu vai ter, né, enquanto nas revistas de linha a gente tem, né, aquelas monte de ombreira e armadura e aquelas porcarias. E ponchetes nas pernas, não esqueçam.
sim, roupa cheia de bolso e tal, a gente vai ter, né, aquelas mulheres, coitadas, as mulheres fazendo aquela posição que a coluna quebra, aquelas bobagens e tal. A gente vai ter, ao mesmo tempo, a Vertigo, né, correndo por fora e apresentando coisa de qualidade, assim. Então, os anos 90 é interessante por isso, assim. Diego, olha assim, ó, o nosso tempo, infelizmente, está acabando. Está muito Ah, eu gostoso essa preciso... conversa. Vamos fazer depois, talvez, um vídeo direto no YouTube maior e tudo mais. O Canto do Gárgula está falando sobre o Hellboy ser também dos anos 90. Sim, né? Sim, Ele entra sim, sim. nesta linha. O Pipoca agora está lançando Tartarugas Ninja, que era anos 80, né? Então, assim, sempre tiveram alguns grandes personagens correndo paralelo, né? As grandes editoras. Nos anos Mas, 60 mesmo a gente. Nos anos 60 mesmo a gente tem as independentes, né? Como a Zep, do Crumb e tal. Não era só super-herói, né? A partir dos anos 60 a gente começa a ver que quadrinho não é só super-herói nos Estados Unidos. Começa a legal. vir muita coisa boa independente. Eu só queria falar assim, nós temos 2 convidados no livro também. 3 convidados. Tá? Que a gente vai ter a Opa! introdução e o prefácio, que vai ser o Érico Assis e a Carol Pimentel, que vão estar com a gente no Oh, que livro. Um vai fazer a legal! introdução, o outro vai fazer o prefácio. E depois a gente vai ter um pós-fácio do Gui, né? O Gui, que é o roteirista do nosso Bem na Fita, o Gui vai fazer um pós-fácil justamente, né, trazendo assim, tipo assim, a herança dos quadrinhos, né, de lá para cá, o que aconteceu. Então a gente tem esses 3 convidados também no livro. Legal, que legal. E Diego, então assim, ó, o tempo realmente está esgotado. Quero agradecer demais a participação. Desculpa aí tirar vocês aí do trabalho e do livro, atrasar um pouquinho mais. Então assim, ó, vamos encerrando então a nossa live. Qual é a melhor forma de falar contigo, Diego? Podia deixar aí o teu e-mail ou então Instagram? Qual é a melhor forma? Mais rápido pelas redes sociais. Pode chamar no Twitter, no Facebook, no Instagram, é tudo Diego Morro. É mais rápido do que e-mail. E-mail eu tô deixando só para trabalho, assim. Quer falar, me chama nas Legal. redes sociais que é mais rápido. Legal. Gente, olha, obrigado mesmo aí pelo elogio de todo mundo. Muita gente cumprimentou aqui o Diego. Pessoal, vocês são ótimos. Obrigado mesmo pela presença de todos vocês. Renovando, este livro está em pré-venda lá no Catarse. Depois ele vai para a Amazon, mas infelizmente ele não vai com os mesmos benefícios que o Catarse permite, que são prints, são alguns mimos que são enviados juntos. Está nos últimos dias de campanha, então corre lá, garanta o seu exemplar na pré-venda. Acredito que no mês de junho a gente já deve estar lançando esse material. Então, Diego, olha, obrigado pela oportunidade, pelo tempo teu. Tchau para vocês, tchau para todo mundo. Diegão, ó, sucesso e todo mundo aí, ó, lave as mãos. E fique em casa. Tchau. Tchau, Diego.